Sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo então, essa é a nossa live número 241, vamos para mais uma live nessa manhã de segunda-feira, começando mais uma semana, e hoje a gente vai falar de um assunto que é a frustração, né? A gente precisa falar um pouco sobre esse assunto que muitas vezes está presente, né, na vida das pessoas, e como que a gente lida com esse tipo de situação, aliás, como que você pode ter uma postura diante da vida onde essa palavrinha não estará mais presente na sua vida. Essa é a promessa da live de hoje, então fique aqui que com certeza no final você vai encontrar um caminho para não ter mais essa frustração ou para não deixar mais que isso seja um caminho, né, presente habitualmente na sua vida, né? Então, eu costumo dizer aqui, e muitas vezes as pessoas acabam torcendo o nariz para essa fala, mas quando a gente tem tempo aqui para explicar do que eu estou falando, fica mais fácil a gente entender de que frustração é, no fim das contas, coisa de gente insegura, tá? Frustração é coisa de gente insegura. Por quê, Angela? Por que frustração é coisa de gente insegura? Mas não pode uma pessoa segura, por exemplo, se sentir frustrada em algum momento, de repente ela criou uma expectativa e aí acabou não dando conta. Deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa frustrada, o que uma pessoa frustrada ela normalmente faz, né? Normalmente uma pessoa que vive se frustrando habitualmente, ela é aquela pessoa que facilmente interrompe a sua motivação. Pode olhar para você ver, né? As pessoas que vivem dizendo, poxa, eu me senti frustrado com isso ou com aquilo, ela é aquela pessoa que normalmente você olha para ela e ela tem um padrão comportamental que é aquele que interrompe a sua motivação. Ela está ali motivada com alguma coisa, daqui a pouco ela está ali frustrada porque o cenário externo não atendeu aquelas demandas que ela acreditou que ela precisava, né? Então, sei lá, a pessoa se matriculou num curso de inglês, né? Pra gente pegar um exemplo aqui banal. Aí a pessoa se matriculou num curso de inglês, estava ali totalmente motivada, aí chegou lá, começou a fazer as aulas, aí sei lá, não foi com a cara do professor, ou a professora ali de repente não ensinava do jeito que ela imaginava, aí ela foi lá, sei lá, tirou uma nota 5 já na primeira prova, e não era muito bem o que eu pensava, eu acabei desistindo, né? Ou então aquela pessoa que, vou encarar uma faculdade, aí ele tá cheio de ideias, né? Ideias transcendentes, ideia de que vai chegar lá e vai mudar o cenário. O sujeito ali assistiu meia dúzia de coisas, de conteúdos diferentes ali, aí ele foi lá para uma faculdade, chegou lá, encontrou um ambiente com pessoas totalmente diferentes da sua forma de pensar, ele foi engolido pelo sistema, aí o que ele faz? Ele desiste da faculdade. Não, eu vou desistir da faculdade, porque ali só tem pessoas com ideias diferentes das minhas. Então, esse é o tipo de pessoa que vive frustrada, né? Ela não reuniu ainda capacidades suficientes para lidar com as adversidades externas e ela se torna uma pessoa fraquinha, que acaba desistindo de tudo, né? Porque ela ainda não conseguiu reunir as capacidades, que é aquilo que eu falo o tempo inteiro, né? Para a gente buscar reunir capacidades no mundo, capacidades físicas, morais, psicológicas, espirituais, para que a gente possa lidar, inclusive, com essas adversidades, e aí pronto, as frustrações começam a ir embora da tua vida, né? Eu não estou querendo que você justifique se a sua frustração é própria ou não é, se tem razão ou não, se as questões externas realmente estão compatíveis com a verdade. O que eu estou querendo dizer é que se o sujeito ele é um sujeito seguro de si, que ele entende o chão onde ele está pisando, né? Que ele sabe de repente que ele ainda não reuniu as capacidades necessárias para ele lidar com um determinado tipo de desafio, das duas uma, ou ele sabe que ele está pisando num terreno ali árido, né? Um terreno que ele não domina, e logo ele sabe que ali diante daquele desafio vão surgir muitas coisas das quais ele vai precisar se preparar, e aí ele não se frustra, ele chega numa situação, num contexto, ponto, não era como eu queria, beleza, eu vou tirar aprendizado disso e vou dar mais um passinho. Cheguei lá, apareceu outra adversidade, um obstáculo aqui gigante, que eu vou ter que me puxar um pouco mais. Ele sabe onde ele está pisando, porque ele é um sujeito seguro. Quando o sujeito ele é cheio de si, né, ele se acha, né, que, poxa, vou agora construir um novo empreendimento, né, vou virar o novo Mark Zuckerberg, e ele não reuniu capacidades para isso, é óbvio que ele vive se frustrando, né? Então, é isso que a gente precisa cuidar, né? Inclusive para a gente poder ter esse senso, né, daquilo que a gente tem a capacidade realmente de fazer ou aquilo que a gente não tem. Aí ao invés de, se eu não tenho isso, ao invés de eu continuar o processo,
fica muito fácil de eu abandonar e ainda sair com um discurso. Veja só, as pessoas não me compreendem, né? Eu sou uma pessoa muito boa e as pessoas não me compreendem, não compreendem o meu talento, não compreendem aquilo que eu tenho para entregar. Aí, óbvio, ele vira ele é um sujeito frustrado, mas ele acaba, né, adquirindo um discurso de injustiçado ou incompreendido. E, na verdade, a pessoa não é nem injustiçada nem incompreendida, ela só é fraca mesmo, fraca no sentido de personalidade. Ela não tem ainda essa força da personalidade que eu tanto falo aqui construída. Ela não reuniu as capacidades suficientes, né? Volto a dizer, quando eu falo capacidades físicas, estéticas, morais, psicológicas, espirituais, e aí quando o sujeito não reúne isso, ele vive se frustrando. Pelo contrário, quando a gente busca essas capacidades, quando a gente busca esse desenvolvimento, a gente começa a ter uma força na nossa personalidade, do qual a gente não se frustra mais, porque a gente vai sabendo aonde são as situações que a gente vai se metendo, né? E aí a gente entende que não precisa ter a gente vai perdendo essa capacidade, entre muitas aspas, de se frustrar. Então, a gente, quando consegue reunir essas capacidades, né, e a gente pode olhar para a história e ver vários sujeitos, como eu cito, por exemplo, aqui o próprio Viktor Frankl, é um sujeito que estava lá vivendo uma situação de total adversidade, só para pegar um exemplo extremo, né, viveu lá no campo de concentração e ainda assim aquilo ali não teve a capacidade de frustrar ele conseguiu seguir exercendo a sua vocação. Graças a Deus, hoje a gente não está mais em situações onde a gente acaba tendo esse tipo de desumanidade, né? Mas hoje o sujeito ele acaba se sentindo frustrado por qualquer coisinha, né? Sei lá, é o colega que não deu bom dia, é a pessoa que não serviu o cafezinho para ele, né? O papai e a mamãe que de repente não elogiaram, né? Ou sei lá, a esposa ou o marido não fizeram um carinho, né? Não me deram um bom dia, né? Um pouco mais carinhoso para mim, então pronto, já é suficiente, né? Eu tô lá, como eu dei o exemplo dos estudos, a cara feia do professor, né? Eu tirei um vermelho na prova, então pronto, aí eu já fico frustrado. Não recebi o carinho do meu marido ou da minha esposa, pronto, já fiquei frustrado. O sujeito que já conseguiu reunir essas capacidades das quais eu falo, ele sabe que ali é o seu dever, ali onde ele está é onde ele deveria estar, é onde ele foi chamado, ele nasceu para fazer aquilo ali, então logo, independente das circunstâncias, ele vai seguir fazendo, né? É aquele sujeito que sabe que a circunstância o chama, né? Filho, acorde, filho, sirva, filho, seja útil. Ele sabe que essa força, né, da personalidade da qual eu tanto falo, né, uma força de uma psique bem formada, né, que é a par da graça, né? A graça ela chove para todos, chove para o justo e chove para o injusto. Agora a força da nossa personalidade é responsabilidade nossa construirmos, né? Ela é algo que é construído ao longo da vida, né? Aí sim a gente tem a chance de se tornar aquele sujeito que não enverga diante das dificuldades, diante das situações, né? Pois, afinal de contas, a gente reuniu essas capacidades necessárias para lidar com essas adversidades, né? Então, saiba, se você é um sujeito que tem uma frustração muito presente, se essa frustração é uma amiga presente habitualmente na sua vida, saiba, simplesmente você ainda não reuniu essas capacidades suficientes para poder lidar com essa situação. Por isso que eu volto sempre aqui a dizer, né? Busque se capacitar. Muito mais importante do que o seu propósito de vida, né? Que vive às vezes dentro de uma abstração do qual a gente não alcança, é olhar para o seu dever no seu dia a dia e buscar realmente desenvolver as capacidades com base no seu dia a dia, naquilo que é o seu compromisso, naquilo que é a sua vocação, aquilo que está diante na sua frente, né? Então, senão a gente vive esse sujeito frustradinho, né? Que vive tendo pena de si. É óbvio que uma pessoa frustrada vai ter pena de si, porque ela está sempre, né, ali meio que sem saber fazer nada. No fim das contas, é a frustração daquela pessoa que, sei lá, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz soltinho, ela não reuniu capacidades operativas, por exemplo, ela não reuniu capacidades físicas, capacidades morais. Então é óbvio, ela vai estar sempre se olhando e dizendo assim, poxa, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo entregar nada aqui que preste para as pessoas, não consigo entregar um valor, então é óbvio que eu vou viver frustrado, né? Então busque esse tipo de desenvolvimento, né? Seja em qual área for da sua vida operativa, profissional, busque capacidade física mesmo, né? Às vezes as pessoas
pessoas falam, Machado, isso é só vaidade. Não, o sujeito que é forte fisicamente, que busca realmente uma capacidade estética, é óbvio que ele vai ter um senso de maior segurança, né? Então é óbvio, ele vai se sentir mais seguro também quando ele chega no ambiente, seja nesse âmbito da estética, né? Então por que não, né? Então, uma mulher, poxa, ela tá ali, faz uma maquiagem, coloca uma roupa mais bonita, um homem se veste bem, coloca um perfume. Isso não é, estamos daí falando de vaidades, mas a gente também vive num campo material, onde a gente também pode buscar esses tipos de capacidade também. Esse é um tipo de segurança que a gente pode buscar, né? É muito melhor do que ficar por aí atirado, jogado, largado, se vestindo de qualquer jeito. É óbvio que isso também vai te trazer uma certa fraqueza neste âmbito, né? Óbvio que isso está longe de ser a coisa mais importante, mas também é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então busque reunir essas capacidades, busque reunir essas forças e pronto, as frustrações já não estarão mais presentes na sua vida, porque você se reconhece de verdade, você sabe onde está pisando, tá bom? Essa foi então a nossa live de hoje, a live sobre a frustração, live 241, espero que tenham gostado. Mais tarde, final da tarde, estaremos aqui novamente para a live 242, se Deus quiser. Um ótimo começo de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.